Puxa, Vitor, muito obrigado, então, né, por ter topado aí estar aqui com a gente e tal, e muito bem-vindo ao podcast do Gás, né? Vamos poder falar um pouquinho aí sobre você, né, e também a Contabilizei, essa empresa que nasceu em 2013, né? 2013, então tem aí 11 anos de idade. Começou pequena, começou com uma tripinha no jornal lá que acabou fazendo toda uma diferença na história dela, né? E hoje aí acumula uma receita de centena de milhões e mais de 50 mil clientes aí no Brasil inteiro, né? Mas antes de falar aí da Contabilizei, falei que a gente ia falar um pouco sobre você, né? E a gente entende que todo empreendedor aí nasce com um sonho, né? Quer realizar alguma coisa, né? E o que te motivou aí a empreender, né? Eu acho que antes da Contabilizei, você já tinha dado seus primeiros passos no mundo do empreendimento, do empreendedorismo, perdão. Né? Você pode contar um pouco essa história para a gente? Posso, claro. Primeiro, agradecer o convite, Fernando e Milena. É um prazer estar aqui, prazer estar com todos vocês. E eu sempre fui muito inquieto e sempre tive um sonho de ser aventureiro. Minha mãe e meu pai perguntavam para mim assim, Vitor, o que você vai querer ser quando crescer? E eu sempre falava, eu quero ser aventureiro. Isso era um piá, né? Eu tinha 10, 12 anos mas eu fui olhando para trás agora, era óbvio que empreender é uma aventura, né? Então eu sempre quis criar a minha aventura, criar algo que me tirasse da minha zona de conforto, essas coisas diferentes, né? A aventura, o dia a dia não era o suficiente para mim, então tinha que ser uma aventura. E essa inquietude ela se transformou em alguns empreendimentos pré-contabilizei. Então eu passei um tempo em consultoria para aprender consultoria de gestão. Nunca tive a carteira assinada, mas a consultoria me deu essa amplitude de entender diferentes indústrias, diferentes problemas. E depois eu passei um tempo fora do Brasil, fui para Londres, levei minha esposa, minha filha. E aí quando eu voltei, 2 anos e meio, 3 anos depois, a única coisa que eu queria fazer era empreender. E aí montei meu primeiro CNPJ, isso em 2010, e era uma empresa tradicional de educação corporativa. A gente dava treinamento, ajudava líderes, desenvolvimento de líderes dentro das organizações. E naquela época eu já comecei a sentir a dor de ter um contador. Uhum. E aí, ao longo do tempo, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu era o cara da família que consertava impressora, que formatava... isso. Um problema no computador, na internet caiu aqui, Vitor. A fita no videocassete lá travou, precisa tirar. Sim, tinha alguma coisa de eletrônico, tecnologia na família, era eu, né? Então, formatar computador, porque o computador do meu tio não estava funcionando. Eu ia lá na casa dele e formatava. Todo mundo... A impressora parou de funcionar. A impressora é sempre assim, né? Ela do nada ela para de funcionar. E eu era o cara que consertava. Obviamente, isso era só uma parte, né? Isso é uma brincadeira, mas eu sempre gostei de tecnologia. Mas nunca encontrei algo que pudesse mesclar uma outra paixão que eu tenho, que é a administração de empresa. Eu me formei em administração de empresa, trabalhei em consultoria, adoro gestão, adoro desenvolvimento de pessoas. E tecnologia, para mim, era um grande meio, né, para que a gente pudesse fazer coisas diferentes. E aí, quando eu montei o meu primeiro CNPJ, que era a empresa de educação corporativa, eu tive a ideia da Contabilizei. De falar, poxa, por que a gente... Hoje eu trabalho com o meu contador, eu tenho que ir até o escritório dele, entregar papel, coletar papel, assinar. Por que isso não pode ser algo relacionado com tecnologia? Uhum. Por que não tem tecnologia nesse processo? E essa indagação ficou na minha cabeça. E aí eu demorei, né? Isso é 2010, quando eu montei a minha empresa e tive a ideia da Contabilizei, mas a Contabilizei foi fundada só 3 anos depois. E aqui, sim, teve um período importante, difícil, que foi procurar pessoas que acreditassem nessa ideia. Enquanto eu não conseguia encontrar essas pessoas, eu criei a primeira aceleradora de startups do Paraná, chamada Supernova. E ali eu comecei a desenvolver relacionamento com mentores, com pessoas que daí eu pude também aprender muito sobre startups, tecnologia, quais são as novas linhas de gestão. Então,
para mim foi como se fosse um MBA novo de administração com tecnologia e essa explosão, essa simbiose, o que isso levaria. E aí, no meio da aceleradora, a gente rodou 3 ciclos de aceleração, com programas de aceleração, com diferentes startups dentro. E aí, no terceiro ciclo, eu quis colocar a ideia da Contabilizei. E aí, eu convidei o meu sócio na Contabilizei, que ele trouxe uma ideia de startup para ser acelerada na Supernova. Não deu muito certo, mas eu gostei tanto dele que eu propus para ele ser meu sócio na Contabilizei. E ali a gente começou, nesse último programa de aceleração da Supernova, a gente começou a trabalhar a ideia da Contabilizei. Então, a Contabilizei ela nasceu incubada dentro da Supernova, da aceleradora. E aí, só uma curiosidade bacana, assim, que por que o nome Supernova? Por que eu dei o nome Supernova? O Supernova ele é um fenômeno astrofísico aí que é quando uma estrela morre. Então, a estrela ela morre e ela vai se condensando no seu núcleo e a pressão é tão grande no núcleo dela que ela explode. E a explosão da supernova, ela emana mais energia do que o Sol vai emitir em toda a vida do Sol. E essa explosão dessa supernova, dessa estrela, né, dessa estrela que é a supernova, ela gera outras estrelas. Então, olhando para trás, eu entendo, né? A supernova teve que morrer para que a estrela da Contabilizei pudesse nascer. Esse é o significado que eu dei desse período que eu fiquei de 2010 a 2013 com a empresa de educação corporativa, posteriormente com a Supernova, e aí a Contabilizei nasceu. E é uma brincadeira, assim, né? Que todo empreendedor que deu certo, que foi longe, pelo menos estragou uma empresa, né? Fez uma empresa, alguma coisa ele fez falir, porque daí a outra ele deu certo. Não sei se esse foi o caso, com todo respeito, né, Vitor? Mas essa trajetória para o empreendedor e essa mescla de experiências é muito importante para fazer com que as empresas deem certo, né? Tenho certeza que toda essa tua bagagem te ensinou muito a ser o líder que você é hoje na Contabilizei, né? Sem dúvida. Eu acho que, como tudo na vida, é muito difícil a gente acertar e acertar muito bem de primeira tudo que a gente vai fazer na vida. Existe muita prática. A gente quer se tornar o melhor esportista, você tem anos de prática. E dentro dessa prática você erra, você falha, etc. Para empreender, a prática é montando um CNPJ, é abrindo uma empresa, né? E aí você pode falhar ou pode mudar a empresa. Então, a gente tem histórias, inclusive aqui no Paraná, de empreendedores que continuam com o mesmo CNPJ, mas o produto hoje é totalmente diferente daquele que iniciou. E isso, sim, são várias pequenas falhas, mas faz parte da prática. E ali você tem maturidade e evolui como profissional e empreendedor para que a tua próxima ideia, o teu próximo produto tenha sucesso. Então, natural. Precisa dessa mescla, né? Precisa, mas também você encontra muito desafio, né? Exato. Quando você decide enveredar por esse caminho aí. O que te marcou, né, desde esse início aí, né, da empresa de treinamento corporativo e até hoje com a Contabilizei, assim, você consegue listar alguns mais importantes, impactantes? Sem dúvida, são vários, Fernando, vários problemas, vários desafios, né, que a gente às vezes entende que é um problema, na verdade é um desafio porque a gente precisa sobrepor, né, isso que acontece. Mas em todas as empresas que eu montei, a partir da educação corporativa, existe o desafio de você ter o primeiro cliente. Quem é o teu primeiro cliente? Quem que vai comprar a ideia do teu produto? Porque você vai colocar algo no ar e a empresa de educação corporativa, por mais que fosse uma empresa tradicional, ela tinha um modus operandi um pouco diferente, né? Então, em vez de ser treinamento de 8 horas, né, de um dia, a gente fazia um treinamento de 90 minutos. Então, fazia com que o profissional não se afastasse tanto do trabalho. Então, ele tinha um curso, teoricamente, em 90 minutos condensado, ao invés de ser 8 horas ou 2 dias de trabalho. Então, era algo diferente. Então, quem que ia comprar essa ideia? Qual departamento pessoal, RH, toparia fazer isso? E o nosso modelo, para dar certo, ele tinha que ser modelo de médias a grandes empresas. Porque eu tenho que fechar um curso e tem que ter 30 pessoas na sala para poder viabilizar, né? Então, a gente foi atrás de grandes empresas. E então, a gente tinha um modelo, entre aspas, inovador dentro
do ambiente que é tradicional e trabalhando com empresas grandes. E aí a gente conseguiu fechar o primeiro cliente. E o primeiro cliente é uma rede muito grande de supermercados. É internacional. Né? Foi assim, você tem que dar muita sorte também. Né? Você tem que dar muita sorte. Sem dúvida, tem que ter sorte. E eu me lembro que naquela época, a nota fiscal ela não era nota fiscal eletrônica, era em bloco. E você tinha o papel carbono que você pegava e escrevia uma cópia. Você escrevia aqui e depois tirava uma cópia, né? A cópia por baixo do carbono, você entregava para o cliente e tal. E era o primeiro bloco, começava com a nota 0001. Eu falei, eu não vou entregar a nota fiscal, a nota fiscal número 1 para esse cliente gigante aqui. Qual que é a cara? E isso é uma coisa meio besta, assim, né? Você pensa assim, qual problema tem? Já foi contratado, já tá tudo certo. Mas eu fiquei com isso e eu anulei a primeira nota e aí só emiti a segunda nota. A nota número 2. É o segundo, estamos mais tranquilo aqui que é o segundo. Mas tem esse desafio enorme que é você conseguir o primeiro cliente. Porque depois que você consegue o primeiro cliente, você bate na outra porta e fala, ó, essa grande rede também já adquiriu o produto e aqui está o depoimento. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais fluida. Não vou nem dizer que é mais fácil. Nunca é mais fácil no começo. Nunca é fácil no começo. E na Contabilizei a mesma coisa. As primeiras vendas foram vendas que eu tive que ligar para as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu não conhecia porque foram indicação, eu tinha que me apresentar, tinha que mandar meu link do LinkedIn, dizer quem eu sou, dizer o que eu já fiz na vida, porque estava muito atrelado à minha imagem. Eu quis atrelar a minha imagem porque era a única coisa de confiança que eu poderia passar, porque a empresa era uma empresa de tecnologia. E a gente estava mudando. Como assim o meu contador eu não vou mais visitar no escritório? O meu contador virou online agora. Então tem toda essa barreira que você precisa enfrentar. Mas a partir do momento que você consegue o primeiro cliente e você presta um serviço muito bacana e ele fica feliz, o que acontece? Boca a boca ele começa a funcionar. Mas você precisa... esse é o primeiro grande desafio. Como é que você faz esse boca a boca acontecer? Como é que você vende para o primeiro cliente? Isso cada empreendedor vai ter que entender. Como é que chega no primeiro cliente, qual que são as razões pelas quais o teu cliente vai comprar o teu produto. E depois tem toda uma roda que você vai ter que fazer girar para que isso continue. Mas quanto mais energia você colocar nesse desafio, e ele começar a dar certo, mais rápido vai ser do teu negócio decolar. Esse é um grande desafio. Um segundo grande desafio é você encontrar as pessoas certas. Eu estava contando ali, eu tive a ideia em 2010 e eu só consegui colocar a Contabilizei de pé em 2013, porque eu não encontrei pessoas do lado de tecnologia que acreditassem e pudessem e tivessem capacidade de construir e desenvolver a tecnologia, e não encontrei um contador para virar meu sócio que acreditasse na ideia. Porque todos os contadores disseram para mim, quando eu batia na porta deles para propor à sociedade, todo mundo dizia que ia ser impossível fazer. Não dá para fazer, é impossível, tem muitas regras, é muita loucura, não tem como fazer. Você inventou a roda na contabilidade. Inventei esse novo formato, sim. Eu até pensei que você tinha se tornado um contador para poder abrir a Contabilizei. Eu sou quase um contador, né? Eu não posso dizer que eu sou um contador, mas eu conheço muito, né? Eu entendo bastante contabilidade, sim, mas eu não sou um contador. A gente sempre teve um contador aqui na hoje temos mais de 80 contadores dentro da Contabilizei. Mas você precisa encontrar... Acho que o grande segredo é você determinar muito bem qual o problema que você está resolvendo e entender como é que você vai resolvê-lo. E isso vai fazer... Esse entender como resolver é a grande barreira que você precisa vencer em cada uma dos desafios que você tem. Mas você tem que, de fato, deixar muito claro o problema. Porque quando você coloca no papel, tangibiliza, esse aqui é o problema que eu quero resolver. Está bem claro o problema para mim, para você, todo mundo está claro? Beleza. Como é que a gente resolve isso? É um poder enorme quando a gente expõe dessa forma, tangibiliza o problema. Mas voltando, né, o segundo problema difícil, o desafio, são as pessoas que acreditem e principalmente
que é uma outra faceta do desafio das pessoas, de pessoas numa empresa, numa startup, é alinhamento de valores. Porque a gente vê startups muito legais, mas elas não indo para frente porque tem um desalinhamento de sócio. Um sócio quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, e aí o produto acaba não sendo aquilo que resolve de fato o problema, que fica um produto meio híbrido, meio manco para atender um lado e atender o outro, e aí se perde. Então, quando os sócios têm um elemento de valores e de visão muito claro, isso é um pilar enorme e é muito importante ter. E muitas vezes, e eu entendo porque eu já tive nessa situação, muitas vezes nós como empreendedores, às vezes você tem a ideia, você está sozinho, você quer ir logo e executar. E você, às vezes, acaba, de uma certa forma, deixando o teu filtro de pessoas mais leve, assim, né? E não tão carregado. E aí isso faz com que você aceite qualquer pessoa que você acha, não, acho que dá para encaixar, acho que essa pessoa vai funcionar. Tem uma urgência de resolver isso aqui amanhã. Exato. E aí você traz essa pessoa e depois para essa pessoa sair, ou pode causar uma ruptura, ou pode dar um grande problema. Então tem que ter muito cuidado com as pessoas que você traz no começo. Sempre é um desafio enorme pessoas, né, na organização, mas as pessoas que estão no início, elas têm um poder muito forte de fazer o negócio subir e crescer e evoluir rapidamente, ou de destruir um negócio. Ou deixar ele paralisado, né? Exato. Não crescer. E eu quero ouvir uma história que a gente já escutou aqui, mas a gente vai dar o gostinho, né, pra galera que tá nos acompanhando. Na captura do primeiro cliente, a gente ficou sabendo que uma notícia foi também fundamental para fazer os telefones tocarem muito ali no começo, né? O Vitor, gente, lembra a data, hora, dia, lembra exatamente o sentimento quando aquilo tudo aconteceu. Me conta aí, Vitor. Sim, eu lembro e falei para vocês em off, né? Eu falei, era 11 de janeiro de 2014. A gente estava recém lançando a Contabilizei para o público. A gente passou quase um ano em modo stealth, né, que é um modo debaixo do radar, quietinho na nossa, produzindo e trabalhando e entregando o produto e o serviço para amigos e família. Mas em janeiro a gente anunciou o anúncio veio através de uma reportagem na Gazeta do Povo, na época que o jornal também era impresso. E eu me lembro que eu tinha o contato do jornalista, do João Pedro, porque ele veio, a gente se conheceu por causa da Supernova, da aceleradora, a primeira aceleradora de startup do Paraná. Então, quem tiver curiosidade para ver se essa história é verdadeira mesmo, pesquisa, né, no Google, Supernova, Gazeta do Povo, 2013, enfim, vai ter uma reportagem minha lá, feita pelo João Pedro. E aí, quando eu montei a Contabilizei, eu liguei para ele e falei, João Pedro, eu tenho uma ideia aqui muito bacana, que eu acho que faz sentido comunicar, enfim. E aí, ele veio, conversou, me entrevistou, entendeu o produto da Contabilizei e aí colocou tanto no jornal impresso quanto no jornal online. E isso fez com que a gente, na semana seguinte, recebesse muitas ligações e foi, de repente, o gatilho que a gente precisava para nascer como empresa dentro de uma mídia enorme que é a Gazeta do Povo e fez com que a gente tivesse os primeiros clientes fora do círculo família e amigos. Então, você como empreendedor, tu precisa usar todos os recursos que você tem, né? E eu não imaginava que o jornalista, o João Pedro, ia dar bola para mim, assim, né? Nessa nova ideia, né? E ele gostou, enfim, e o resto é história, né? O resto foi, assim, eu sou muito grato por tudo que essa reportagem na Gazeta proporcionou para a companhia. Pois foi da tripa do jornal que eu falei no começo ali, né? E de lá para cá, então, de poucos telefonemas, 50 mil clientes, né? Como é que você avalia toda essa jornada da Contabilizei ainda? Nossa, até chegar nesse momento. É uma jornada hoje de 11 anos, Fernando. E ela para mim é uma jornada que muitas pessoas me perguntam assim, Vitor, tu projetou em 10 anos chegar onde você chegou? Não. Porque para mim sempre foi um dia após o outro. Sempre foi trabalhar um dia após o outro com a intenção de construir uma grande companhia.
E construir uma grande companhia significa construir um grande produto que resolve um problema real, com pessoas engajadas, com uma cultura forte, com uma marca que a gente possa ter confiança e passar confiança dos nossos clientes. Então, dia após dia você dar o teu melhor para que você construa algo que você não sabe muito bem como vai ser. Mas você, para mim, né, eu estava dizendo para vocês, não existe uma fórmula única, mas eu acredito assim, muito forte de que a gente precisa exercer no dia a dia os nossos valores. Porque o que vai ser, a gente não consegue. A gente pode ter uma expectativa, a gente pode ter um sonho de exatamente como vai ser. Mas se tu não fizer o teu dia a dia, é muito difícil da tua expectativa, do teu sonho virar realidade. Então, para nós sempre foi essa e continua sendo essa jornada de estar presente e estar trabalhando e dando o melhor no dia a dia. Porque quando você sempre dá o seu melhor, você vai dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo. Não importa os problemas que você tem, você fala que eu tenho um bom time, nós vamos resolver isso de forma transparente, nós vamos resolver isso com os nossos valores, da melhor forma possível nós vamos resolver isso. Então, a gente vai dar um encaminhamento para qualquer desafio que vier. Mas a grande diferença está como que eu reajo a tudo que eu enfrento no dia a dia. Então, se eu enfrento no dia a dia sabendo que eu estou construindo um alicerce e não algo que, vamos fazer de qualquer jeito aqui, né? Um castelo de vidro, alguma coisa nessa linha. Não, eu estou construindo algo que é uma edificação, que tem uma fundação enorme. E aí vamos ver quantos andares a gente consegue subir. Então, é nessa crença que foi esses 10, 11 anos de Contabilizei. E é e com essa crença que a gente segue para os mais 10, 11, 15 anos que vem pela frente de construir uma empresa. E eu acho que cada empreendedor, cada um tem os seus objetivos, né? Tem gente que quer montar uma empresa para vender daqui a um ano e está tudo certo. E eu me lembro que eu tinha uma crença, e agora é uma brincadeira aqui, eu tinha, ainda no último ciclo da Supernova, né, no terceiro ciclo, a Contabilizei era uma startup que estava ali. Então, eu também me coloquei junto com os outras startups e a gente tinha algumas conversas ali, né, entre as startups. E eu me lembro no dia que eu falei assim, não, eu Contabilizei, nós vamos chegar a 7 funcionários. E pra mim tá bom, assim, sabe? Cara, já é demais, assim. Pô, gerenciar 7 pessoas já é demais. Não, daí eu vou ver o que eu vou fazer. Então, é óbvio que eu não pensei muito bem naquilo, sabe? Pra mim era algo que, nossa, já era demais aquilo. Então, a gente foi seguindo dia após dia. E aí, quando tu olha pra trás... Aí sim você vê, poxa, olha o quanto que a gente andou nesses 10 anos. E tem mais uma que eu gostava de dizer na minha educação, na empresa de educação corporativa, que é assim, uma história, ela não é verídica, mas é uma história que eu inventei, né? Mas que eu tinha ido num casamento e aí eu vi o pai da noiva levantar e fazer tintim com a taça, né? E pegar a palavra para ele e falou, olha, eu tô casado com a minha esposa há 40 anos. E quando a gente casou, a gente fez um pacto que eu, como marido, tomaria todas as grandes decisões do casal e ela, como esposa, tomaria todas as pequenas decisões do casal. E nesses 40 anos, olhando para trás, eu não me lembro de ter tomado nenhuma grande decisão. E aqui estavam felizes, e ali estavam juntos. E eu gosto de contar essa história porque eu acredito que, embora a gente tenha grandes sonhos, um grande sonho ele é construído com pequenas decisões todos os dias, toda hora. Não são grandes decisões. São pequenas decisões no dia a dia. E aí, quando você olha para trás, é um reflexo de pequenas decisões, de você estar ali todo dia, de você estar dando o seu melhor todo dia, de você, sabe... É isso que faz a diferença. Não é da noite pro dia. Agora eu vou mudar a minha vida. Não, você não vai mudar da noite pro dia, cara. Você não consegue mudar. Você pode ter essa ideia de querer mudar. Você pode querer ideia de mudar um mercado da noite pro dia. A Contabilizei não mudou o mercado da noite pro dia. Com 10 anos. Pra gente ter um respeito, pra gente dizer, agora sim, somos o maior escritório de contabilidade.
Temos o maior contador que a gente brinca lá dentro. Temos o maior contador do mundo, responsável por mais de 50 mil empresas. Qual contador é responsável por 50 mil empresas? Não tem. Lá na contabilidade a gente tem, mas não é da noite para o dia. Sim, dos 7 funcionários já são mais de 1.300. São né? mais de 1.300. Então é muita coisa. Quando que ultrapassou o 7? Quando Assim, que ultrapassou o 7? números Sim, gerais, assim. não, acho que foi um pouco antes do primeiro investimento que a gente teve. Provavelmente foi em julho ou agosto de 2014. Ultrapassou relativamente rápido até. Um ano e pouco. Já tava... E a gente nasceu sem investimento, tá? Então, Isso, é diferente exato. um pouco, porque muitas startups já nascem com investimento e aí contratam um monte de gente, né? A gente foi contratando à medida do tempo que o faturamento poderia pagar esse novo guardião. Sustentabilidade, senão Exato. a coisa não funciona. Eu ia te perguntar exatamente sobre investimento. Qual que foi o sentimento no recebimento do primeiro investimento? Porque assim, você plantou a sementinha do que é o ecossistema de inovação de Curitiba hoje com a Supernova. E aí, muito do desejo dessas startups é isso. Cara, eu quero investimento. Se eu não tiver investimento aqui, o negócio não vai funcionar. Qual que foi esse sentimento? Sim. Eu tenho algumas histórias para contar. Não sei se eu posso contar as histórias aqui. Então, antes do primeiro investimento, a gente estava procurando investimento anjo. E eu me aproximei do Alan Costa, que naquela época ele era superintendente do Sebrae Paraná aqui. E aí eu sempre quis ele muito por perto, né? E queria que ele fosse um investidor anjo. E naquela época a gente pegou o investimento anjo, acho que foi maio de 2014, ou seja, 5 meses do momento que a gente abriu para o mercado, né? Em janeiro de 2014 a gente teve a matéria da Gazeta do Povo. Então, em maio a gente conseguiu o primeiro investimento anjo. E aí eu me lembro que a gente, para chegar naquele patamar, acho que em maio, acho que a gente devia ter umas 40 ou 50 clientes naquela época. O que já era um volume interessante se tu comparar o escritório tradicional. O escritório tradicional de contabilidade tem, em média, 100 a 150 clientes. Isso nível Brasil, né? Então, a gente, em 5 meses de operação, tinha 1/3 do escritório de contabilidade, que geralmente levam-se anos para construir uma carteira de clientes. Então, eu sentei para tomar um café com o Alan aqui em Curitiba e falei, Alan, eu tenho um plano aqui para receber o investimento de vocês, né? E o meu plano é, ano que vem, chegar a 300 clientes. De 50 a 300 clientes. Eu quero crescer 6 meses. Ele falou, Vitor, fatidicamente falou assim, Vitor, olha só, você tem algo muito, muito forte nas mãos. Você tem um produto, algo realmente disruptivo. Será que você não está mirando muito baixo 300 clientes? Eu falei, puxa, Alan, mas estamos querendo multiplicar por 6 aqui, né? É bastante. Ele falou, cara, repensa. Eu falei, tá bom. Naquela época, né, pessoal, 2014, não tinha tanto conteúdo de startup, não tinha Gas Connect aqui para nos educar. O que eu peguei? A planilha aceita tudo. Eu falei, tá bom, vou botar um plano agressivo aqui. Botei 1.000, né, chegar no ano seguinte em 1.124 clientes. Tá bom. Não, desculpa, 1.200 ou 1.300 clientes, tá? Eu voltei pro Alan e falei, tem um plano agora de 300, a gente vai para 1.200, 1.300 clientes. Aí ele falou, agora sim, agora eu tô gostando. E aí a gente fechou um investimento anjo. O Alan e mais alguns outros que se transformaram no Curitiba Angels que a gente tem aqui em Curitiba. Legal. A primeira rede de investidor anjo. Aí, alguns meses depois, a gente recebeu investimento. E aí a gente chegou no primeiro ano a 1.124. O número que eu falei antes era o número da meta. Porque eu guardei aqui. Primeiro ano, 1.124 clientes. Não foram os 300 que eu tinha orçado. E não foi os 1.200 ou 1.300, mas um pouquinho antes a gente chegou lá. E aí uma segunda história foi quando a gente recebeu o investimento da Casec. A Casec, conhecida por serem os fundadores do Mercado Livre, investiu na Nubank, um dos primeiros investidores da Nubank. Bateu na nossa porta, queria investir. E a gente tinha recém-capitalizado com os investidores anjo. Isso era agosto, setembro de 2014. Ou seja, 2 ou 3 meses depois que a gente recebeu, a Casec bateu na nossa porta. Mas não tinha como negar eles, porque, nossa, quem que não queria ter eles do nosso lado? Os caras construíram o Mercado Livre, que é o Mercado Livre.
como que eu não posso trazer esses caras para ser meu sócio? É óbvio que eu quero esses caras porque eu quero olhar para frente. Não é que eu preciso do dinheiro. Mas, enfim, de qualquer forma, eu precisava montar um plano daí para receber o dinheiro. E aí, o engraçado foi que eu montei um plano de 1.000 e poucas para 3.500 em um ano. Naquele período você tinha 1.000, então. A gente chegou no final, né? Chegou no final. Então, quando a Kazek chegou... Quando a Kazek abordou a gente em agosto. Não, a Kazek em agosto. Perdão. Agosto. E aí a gente começou a namorar, mas o investimento da Kazek ele só ocorreu na virada do ano. Tá? Porque a gente começou a namorar, foi discutindo, e eles vieram, conheceram. O processo demorava muito mais para receber investimento do que antes. Então tinha que se conhecer. Quem era o Vitor? Né? Eles não conheciam o Vitor. Não sabem do meu track record quem era eu. Então a gente se encontrou algumas vezes, eles vieram algumas vezes no escritório, até para ver como que a companhia ia andando mês contra mês. Então, felizmente, a gente estava na trajetória de 1.100 clientes, 1.124 clientes. E aí chegou o momento ali no final do ano, início do ano seguinte, em 2015, que a gente precisava receber, né, falar, vamos montar um plano para receber o investimento. E aí a gente estava com 1.000 e alguma coisinha, e a gente montou um plano para 3.300, 3.500 clientes. E aí eu não tinha a mínima ideia de como é que a gente ia chegar nesses 3.000 e poucos. Não tinha a mínima ideia. Porque, nossa, a gente tinha feito um plano de 300 para 1.000 e poucos, né? Já era esticado. Exato. Já era agressivo. E aí, enfim, a Kazek falou, beleza, gostamos do plano, tá aqui $1 milhão, foi o primeiro investimento forte que a gente recebeu, $1 milhão. E para nós naquela época, 2014, tá, pessoal? Só para lembrar, tá? Porque hoje $1 milhão, $1 milhão. Varia $2 milhões e 500 reais, tá? Naquela época. Mas era $1 milhão. Aí, cheguei pro meu sócio, o Fábio, e falei, Fábio, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E ele começou a rir. Eu falei, a boa notícia é que a gente conseguiu $1 milhão. A má notícia é que eu não sei como que a gente vai fazer esse plano. E agora? E a gente estava num coworking aqui em Curitiba, e eu me lembro exatamente do dia. Em vez da gente sair e comemorar e tomar uma cerveja, enfim, do investimento que a gente fechou, a gente voltou para a sala e continuamos trabalhando. Porque a gente estava preocupado de como é que a gente ia entregar o plano. Então isso diz um pouquinho também da nossa responsabilidade que a gente sempre teve com os investidores, sabe? Enfim, daí no outro ano, a gente, só para terminar o plano aqui, a gente não chegou a 3.500 clientes. Uhum. A gente chegou a 3.200 poucos clientes, muito próximo daquilo. Então, existe sim aqui através de uma brincadeira, uma história verdadeira, que a gente precisa entender que não é só colocar na planilha aí, que a planilha vai aceitar tudo, mas você precisa, de uma certa forma, fazer acontecer o número que você botou. E ali, claro, tem muita sorte atrelada, principalmente no início, que você não tem ideia, né? Você não tem um histórico para fazer, mas você precisa estar ali com comprometimento. E a partir do momento que a gente recebeu aquele investimento, a gente não saiu para comemorar, a gente saiu para trabalhar. Para nós era um indicativo de que a gente tinha que fazer esse negócio acontecer. Uau! Que história! Caramba, não, de pensar que eles não celebraram $1 milhão, mas estão aí na casa dos 320 milhões agora 2 anos atrás, agora mais um de $125 milhões. Pô, é uma história... São muitos saltos, né? Do primeiro milhão até lá. Esse último agora da Warburg Pincus foi comemorado ou vocês voltaram para a sala? A entrada do Warburg Pincus ela ocorreu através da saída de alguns investidores, a Kazek entre eles, né? Uhum. Então não é um dinheiro que entra para a companhia, é um dinheiro que é uma troca da compra e venda de ações entre eles, né? Mas falando dos 320 milhões de reais que a gente recebeu em 2021, que era $60 milhões naquela época, a gente estava no meio da pandemia ainda, 2021. Então não tinha para sair para comemorar, porque a gente estava espalhado como sócios, enfim, sabe? Então a gente não comemorou, de repente, assim, não foi nada fatídico que eu possa trazer aqui, mas a gente sempre teve essa cabeça de baixar a cabeça e fazer, de baixar a cabeça e trabalhar, sabe? E pouco de querer aparecer, pouco de contar, pouco de
vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos fazer o que o problema que a gente está atacando precisa, né? O que é o melhor para o empreendedorismo brasileiro aqui, como que a gente pode melhorar a vida do empresário, como que a gente pode melhorar o empreendedorismo, como que a gente pode fomentar isso. É isso que nos direciona o dia a dia. Dar o give back. Com dor no coração, eu vou fazer a nossa última pergunta, mas com dor no coração mesmo, porque o papo tá muito bom. Futuro, né? Mas além do futuro da Contabilizei, que a gente não tem dúvida que vai escalar, que vai crescer, que vai mais longe. Futuro do Vitor como empreendedor, né? Como é que você olha para ti, para tua família, para o give back que você já está dando para o ecossistema e que dá nesse tempo todo? O que você espera para o curto, médio prazo aí para frente? É uma boa pergunta, Milena. E eu tenho feito essa pergunta, né? Quais são os papéis do Vitor como profissional, como empreendedor, como CEO da companhia? E para mim é claro que a minha natureza é empreendedora. Então, dentro da companhia hoje, onde que eu atuo? Eu atuo em projetos empreendedores dentro da companhia. E também atuo em projetos de cultura, que estão vinculados àquilo que eu acredito dentro da companhia, dos valores que eu acredito na companhia. Então, eu trabalho muito nessas linhas. Quais são as novas linhas na companhia, projetos, e um deles é o AI, que eu falei para vocês, né, em off, e o outro é a cultura. Mas, e tem a parte do give back, que para mim é super importante estar aqui falando, e eu atuo em outras instituições também de empreendedorismo, porque isso faz uma grande diferença, porque nós não tivemos isso, né? Nós, um pouco mais antigos de empreendedor, a gente não tinha isso muito de fácil acesso. E eu acredito no poder do empreendedorismo como evolução de um país, como uma evolução de uma economia, porque é o empreendedorismo que gera receita, é o empreendedorismo que gera emprego. Então, eu acredito muito nisso, assim, de fato. E não necessariamente eu entendo que eu preciso fazer, né? Eu posso ajudar outros a fazer. E o ajudar não significa cobrar. Ajudar pode ser simplesmente ajudar. Né? Estar aqui já é uma ajuda minha, que eu espero que tenha, pelo menos, ajudado um pouco cada um que esteja aqui desfrutando dessa conversa. E ajuda muito, muito, Vitor. Assim, muito obrigada pelo teu tempo. Como você falou, né? A gente estava trocando ali anteriormente. A gente gosta mais, não é que gosta mais, mas a gente sempre está olhando para dentro de casa, porque tem um monte de coisa para resolver, tem que fazer a roda girar. A gente conta pouco, mas esse contar, esse cacarejar é importante, porque aí a gente leva essa palavra de, cara, se mantém, não desiste, vai dar certo. Tenha essa paixão que a gente comentou antes, né? Para levar o negócio mais longe. Acredita no teu sonho. Sim. Porque histórias como essa, a gente gosta de falar aqui internamente, né? Histórias como a sua mudam tudo. Justamente porque mais pessoas escutam e mais pessoas levam para dentro dos seus negócios. Então, muito, 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 muito obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. De verdade, foi uma baita conversa, né, Fefo? Foi, e as pessoas também se inspiram, né, nesses exemplos como o seu, assim, Vitor. Foi um prazer enorme mesmo estar aqui com você. De fato, com dor no coração, a gente tem que encerrar, mas que também seja oportunidade aí da gente se ver mais vezes para poder continuar esse papo aí que foi tão bom. Com certeza, obrigado pelo convite, sempre um prazer e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tamo junto. Valeu. E você acompanha essa e outras notícias sobre inovação, outros papos inspiradores como esse aqui no Gas Conecta, www.gasconecta.com.br, lá no nosso site que você já conhece, @gasconecta nas nossas redes sociais. Até a próxima!